vezes nós queremos algo da parte de Deus, mas Deus tem algo melhor para mim e para a tua vida. Amém? E eu estava me perguntando ao Senhor porque eu aprendi o seguinte, que a Bíblia diz no livro de Números, capítulo 23, verso 19, diz que Deus não é para quem minta, nem vem para quem se arrependa. 1 Samuel, capítulo 15, verso 29, diz que a glória de Israel não mente e nem se arrepende. Jeremias, capítulo 1, verso 12, diz que ele vela para cumprir a sua palavra. Malaquias 3:6 diz que Deus que não muda. Também nós vemos também no livro de Hebreus, capítulo 6, verso 18, que para que mediante duas coisas e nas quais imutáveis são, que Deus que não muda, amado. Tiago também, capítulo 1, verso 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do céu, descendo dos pais da luz, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não muda, nem Deus tem variação. Quem muda é eu e quem muda é você. E eu aprendi o seguinte, que servir a Deus não é fácil, porque Deus ele quer transformar. E a primeira pessoa que Deus quer transformar, quem é? É você. É você. Por que Deus ele quer isso? Porque Deus quer refletir a imagem do Filho dele em mim e em você. E Deus ele colocou essa passagem no meu coração porque Deus sonda cada um que chegou nesta noite. Porque eu aprendi o seguinte, conforme está no livro do Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus diz a ela, diz o seguinte, né, que Deus ele procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então não importa onde eu e você estiver, Ele está procurando alguém que esteja disposto a adorar, que esteja disposto, independente de qualquer situação, está adorando. Porque muitas das vezes as coisas não fluem na minha vida e não fluem na sua, porque muitas das vezes nós temos o costume de olhar mais para o problema do que para Deus. Esse é o problema muitas das vezes, porque a Bíblia diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas das vezes você põe em dúvida até o seu chamado, amado. Diz que em Romanos capítulo 11, verso 29, diz que Deus ele não se arrepende. Porque os dons e a vocação são sem arrependimento. Deus não se arrependeu de te chamar. Deus não se arrependeu de te dar o que Ele te deu para você louvar ao Senhor. Porque primeiramente também no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, que diz que não foi eu e você que o escolheu, mas foi Ele que me escolheu e me escolheu. Você tem que colocar isso no seu coração, porque muitas das vezes o adversário vai usar quem quer que seja para te atingir. Porque eu aprendi o seguinte, o adversário não lança dardo em vão, ele vai querer te atingir porque ele sabe que se você colocar no seu coração que Deus é com você, você vence. Porque a Bíblia diz assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir na presença de Deus, porque quando a Bíblia diz também que achegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Muitas das vezes você quer dar ouvido ao que os outros dizem do que aquilo que Deus disse para você. Um Deus que não mente, também conforme Tito capítulo 1, verso 2, que um Deus que não pode mentir. E muitas das vezes nós estamos até afligidos com as adversidades, porque nós de vez de nos apegar com aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós queremos olhar para a adversidade, olhamos para os momentos. Só que um Deus amado que não depende de situação e de momento para agir na minha e na tua vida. E Deus, Ele quer te usar tremendamente, mas Ele quer que você creia e confie nele, porque foi você que Ele chamou. Não tenha dúvida daquele que Ele chamou, independentemente de que venha algo contar na tua vida, disse para lá, amado. Sabe por quê? O adversário, ele sabe que muitas das vezes uma palavra ao contrário, por falta de entendimento, muitas das vezes, porque Osé diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Você é uma joia rara de Deus. Você vale muito mais do que esse mundo inteiro. Mas depende da tua fé, porque conforme está em Hebreus capítulo 11, diz, e o Senhor diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que por que eu passo por tanta aprovação? Porque conforme Pedro capítulo 1, verso 7 diz que a minha e a tua fé é mais preciosa do que o ouro desta terra. Você vale muito para o Senhor. E por que Deus faz isso? Porque da mesma forma que Deus quer te usar com unção, vai chegar alguém, amado, com dificuldade, da mesma forma que você passou. E você às vezes sabe por que eu passo isso? Porque Deus ele quer te usar nesta terra. Deus ele quer te usar com poder e com glória. Mas você tem que entender o seguinte, que Deus ele prova. Nós vemos no livro de 1 Samuel, capítulo 16, o verso 13, que a Bíblia diz que quando
Davi, ele chegou no meio dos seus irmãos e disse que Deus, Samuel ungiu ele a rei. Mas depois o que ele foi fazer? Ele voltou a pastorear ovelhas. Muitas das vezes Deus aparece na tua vida, faz uma promessa, você se alegra e você vai contente para casa feliz porque Deus falou com você. Mas lembre-se uma coisa, a promessa de Deus, ela tem tempo. Tem tempo, porque as promessas de Deus, elas são condicionais. Como assim, meu pastor? Condicionais à tua submissão e à tua obediência. Porque Deus não usa em você de todo jeito. A Bíblia diz que Deus é um justo juiz. Então não adianta você se achar melhor do que ninguém, porque você e eu não é filho órfão de Jesus. Não é filho único de Jesus, não. Viu? Deus, irmãos, que está ao teu lado, ele também é filho de Deus. E você sabia que muitas das pessoas que estão ao teu lado é propósito de Deus para te moldar? Você sabia que as pessoas que estão ao teu redor é propósito de Deus para te moldar? Agora a questão é a visão que você tem. Você só consegue enxergar Deus muitas das vezes dentro da igreja, ou você consegue enxergar Deus dentro do seu lar? Você consegue enxergar Deus dentro do seu trabalho? Por que, meu pastor, isso? Porque eu aprendi que Deus ele não trabalha aleatoriamente. Deus trabalha com propósito. Deus tem o propósito de te honrar nesta terra. Mas cabe a você aquele aceitar. Porque nós dizemos que para Deus não há nada impossível. Mas a Bíblia diz, chegar a Deus. Por que eu tenho que me achegar? Porque chegar significa ter comunhão. Muitas das vezes, Deus colocou no meu coração que você tem perdido muito tempo com os outros, deveria ganhar tempo com o Senhor. Às vezes você conta tudo da sua vida para os outros, mas não quer contar para o Senhor. Aí quer que Deus chegue de um lado para outro e resolva a tua situação. Às vezes como se Deus fosse quebra-galho. Deus não é quebra-galho de ninguém. Mas Deus é um Deus que conhece o som da tua agonia. Livro de Salmos, capítulo 103, o verso 13. Assim como o pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daquele que o teme. Porque ele conhece a minha estrutura e sabe que eu sou bom. Mas muitas das vezes Deus quer te usar, muitas das vezes, mas você não quer dar lugar, irmão. Por quê? Porque necessitais de paciência, que para vendo feito a vontade de Deus, ele você alcance a promessa. Deus tem muita coisa dentro na tua vida, mas é necessário nós chegarmos a Deus. E como eu disse, Davi ele foi ungido rei, mas ele passou tempo. A Bíblia não relata a idade que Davi ele foi ungido rei, mas a Bíblia relata o ano que ele foi consagrado rei. Livro de 2 Samuel, capítulo 5, a Bíblia diz que em Hebron ele começou a reinar com 30 anos. Por que você está agoniado porque Deus falou com você lá atrás? Será que você está de acordo com a vontade de Deus? Será que você está preparado para usufruir aquilo que Deus tem para a tua vida? Será que você está com o coração quebrantado, disposto a orar pelo seu irmão? Aí eu me lembro de um jovem que com 17 anos, eu me relato a idade dele, capítulo 37, gente, que com 17 anos, José foi tomado da sua família, foi a força. Foi porque ele foi a força. Interessante que Deus tinha um propósito na vida daquele homem, a qual eu admiro porque ele tinha todo o motivo do mundo para ser contra ou se vingar do seu irmão. Mas o que foi que ele fez? Ele compreendeu que aquilo que os irmãos fez com ele tinha um propósito de Deus. Conforme ele mesmo disse, não foste de vós que me trouxeste para cá, mas o Senhor que me trouxe para cá. Então, essa perseguição na tua vida é para te moldar. Essa perseguição é para tu se aproximar de Deus. É para tu fechar a boca, entrar no quarto e